A paz, meus irmãos. Irmãos, Deus estava conversando comigo aqui, eu quero compartilhar para os irmãos, né? O que Deus está... Deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Assim que Deus veio me resgatar, eu vim para a presença dele, Deus ele não força, né? Ele te chama, cabe a você. Ele me falou que ao longo da minha vida, até quando chega a minha hora dele me recolher, vai se levantar pessoas contra a minha vida. Ele não falou que vai se levantar o diabo contra a minha vida, né? O diabo existe? Existe, porque ele é um espírito. Os outros deuses que é falado aqui na palavra são deuses que o homem inventou, é deuses de mentira. O próprio Deus fala aqui, ó, de maneira alguma vocês devem adorar outros deuses de mentira, ou ter imagens de deuses falsos em seus lares. Tudo que é contra a palavra de Deus vira maldição. Eu era idólatra, porque eu fui ensinada assim. Aí meu pai falou, filha, ter imagens dentro de casa traz maldição. Tudo que é contra a palavra de Deus vai trazer maldição na sua vida. Só existe Deus, ele é o único, o verdadeiro Deus que existe, e existe o espírito, né? O diabo, que é falado aqui na palavra. Que ele falou para mim que fez o destruidor foi para destruir mesmo quem não andar na palavra dele. O que acontece, irmãos? Você está aqui na terra, processo de aprendizado, você tem que fazer a sua parte. Nem todos Deus chama de filho. Filho, ele chama aquele que obedece a palavra dele, tá? Por exemplo, até o inimigo, ele não força ninguém a matar, roubar, fazer nada de ruim. É o próprio ser humano, entendeu? Por exemplo, você tá pensando ali numa coisa, tanto boa quanto ruim. Se você, por exemplo, tá querendo fazer algo ruim, você está indo pelo caminho do mal. Aí o que acontece? O inimigo vai encontrar essa brecha em você e vai usar o teu corpo. Não tem como. O inimigo ele só tem força se ele tiver um corpo de uma pessoa para ele poder usar. Porque até então ele é um espírito. Mas ele só consegue ter força se alguém der brecha. O que é dar brecha? É quando uma pessoa ela quer praticar maldade mesmo. Ela sabe que não pode, porém ela quer. E quando ela quer, ela está provando que ela não teme a Deus, porque todo mal que nós causamos para alguém, lá na frente a gente vai colher. Isso é bíblico, irmãos, tá? A colheita ela é obrigatória para todo mundo. Cedo ou tarde você vai ter que pagar pelo aquele mal que você causou na vida do irmão. E Deus é a mesma coisa, Deus ele é um espírito. Quando nós passamos, você tem que permitir. Quando você decide a seguir a Deus, a Jesus, fazer tudo o que Ele manda, o Espírito Santo vai começar a habitar em você. Então, o seu comportamento vai mudar, muita coisa em você vai mudar. E a mesma coisa a pessoa do lado do mal. Quando ela decide para o lado do mal, ela se transforma, até o semblante da pessoa se transforma. Então, você está numa guerra entre seres humanos. É um querendo devorar o outro. Quando você está na presença de Deus, Deus ele vai te dando livramento, tirando essas pessoas. Se for preciso até matar, ele mata. Se for preciso botar numa cama para tratar aquela pessoa, ele põe, porque ele conhece o interior de cada um. Ele conhece a criação dele. Nós não conhecemos. Por isso que é bom estar na presença de Deus, porque todo mundo passa por sofrimento, irmãos. Mas quando nós estamos na presença dele, ele derrota os nossos inimigos que se levantam contra nós, que são pessoas. E quando essas pessoas decidem o caminho do mal, elas são filhos da serpente. Aí ele vai usar aquela matéria ali contra você, porque a gente tem inimigo da nossa alma espiritual, que trabalha o tempo todo para tirar a gente da nossa salvação, e temos os carnais aqui, que não gostam da gente por algum motivo, ou às vezes por motivo nenhum, e eles vão usar aquela matéria ali. É isso aqui que Deus está pedindo para eu passar para os irmãos. Você tem que sobreviver à guerra. A guerra é pessoas que vão se levantar, te caluniar, te difamar,
falar mal de você, fechar portas, botar outros contra você, obras malignas, entendeu? Apesar que obras malignas, irmãos, é o que a pessoa fala que tem poder. Ela tem poder tanto de amaldiçoar como de abençoar. A palavra tem poder nesse sentido, tá? Porque o resto ali é tudo criação de Deus. Então, é essa palavra que eu estou falando para os irmãos. A oração tem poder. Não fica achando que quando você... A oração nada mais é que um desabafo que você tem com Deus. É igual você desabafar algo para o seu pai ou para a sua mãe que está te entristecendo. Porque oração repetitiva Deus não gosta. Ele gosta daquele desabafo. Oração é um desabafo que você faz com Deus do que está te magoando, machucando. E ele vai ouvindo porque ele é um espírito. Ele fica do nosso lado ouvindo. Quando a gente chama por ele, ele vem. E ele começa a trabalhar naquilo que você pediu a ele. Pode ser que demore, pode ser que não, vai depender muito da situação, tá, irmãos? Fique firme, vale a pena servir a Deus. O mais difícil, eu tenho muito, irmãos, eu sou muito provada, mas mesmo Deus sabe as coisas que estão acontecendo na minha vida, mas mesmo assim eu não deixo de estar pregando a palavra assim que dá, eu venho e passo para os irmãos o conhecimento que o nosso Pai está dando para mim, eu estou passando para os irmãos, e de graça, porque o Evangelho, ele tem que ser pregado de graça, tá, irmãos? Não se deixe enganar, não se cobra para pregar, tá? Não se cobra para pregar. Da mesma forma que é dado de graça vos dá. Todo mundo tem direito de ter conhecimento da palavra, tá bom? E quando a pessoa ela faz o mal, ela faz consciente, irmãos. O inimigo pode até induzir, botar ideias na cabeça da pessoa, mas a pessoa só vai se ela quiser, porque ela tem o livre-arbítrio de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Não fique com pena quando Deus tratar uma pessoa. Pode ser que Deus até está provando a fé da pessoa para ver até onde ela vai, igual ele fez com Jó. Mas tem situações também que Deus castiga por causa da desobediência. E quando ele não castiga mais, é porque ele já largou de mão. Aí já perdeu a salvação, já era. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Fique firme na presença de Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus.